Olá, estamos dando continuidade na nossa leitura e estudo de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, e estamos agora, já iniciamos no capítulo 20, que trata da influência moral do médium. No item 226, parágrafo 2º, a questão que Kardec propõe é a seguinte: sempre foi dito que a humanidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Porque, pois, não é o privilégio dos homens de bem? E porque se vêem pessoas indignas que delas são dotadas no mais alto grau e que dela fazem mau uso? A resposta esclarecedora para nós: todas as faculdades são favores dos quais se deve render graças a Deus, pois há homens que delas são privados. Podereis também perguntar por que Deus concede uma boa visão aos malfeitores, destreza aos gatunos, eloquência para aqueles que delas se servem para dizerem más coisas. Ocorre o mesmo com a mediunidade. Pessoas indignas delas são dotadas porque têm mais necessidade do que outros para se melhorarem. Pensais que Deus recusa os meios de salvação aos culpados? Multiplica-os sob seus passos, lhes concede nas mãos, e a eles cabe disso se aproveitarem. Judas, o traidor, não fez milagres e curou os enfermos como os apóstolos. Deus permitiu que tivesse esse dom para tornar a sua traição ainda mais repugnante. A respeito deste idem, Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, essa obra ela surgiu quando Chico, em seu grupo, estudava o livro dos médiuns, e ao final de cada estudo, de cada questão, Emmanuel trazia uma mensagem através das mãos de Chico Xavier para maiores esclarecimentos do grupo e, consequentemente, de todos nós, né? E a respeito da questão 226, parágrafo 2º, a Emmanuel traz uma lição que ele denominou como força mediúnica. E ele aqui faz uma comparação à mediunidade aos outros sentidos nossos, e nesse caso específico falando mais sobre a visão, ok? Considerando-se a força mediúnica como recurso inerente à personalidade humana, de vez que, dentro de grau menor ou maior, transparece de todas as criaturas, comparemo-la à visão comum. Efetuado o confronto, reconheceremos que, em essência, os olhos de um analfabeto, de um preguiçoso e de um malfeitor e de um missionário no bem não exibe qualquer diferença na histologia da retina. Em todos eles, a mesma estrutura e a mesma destinação. Agora imaginemos fosse concedida aos quatro determinada máquina com vistas à produção de certos benefícios, acompanhada da respectiva carta de instruções para o necessário aproveitamento. O analfabeto com certeza vai ver a carta, mas teria de balde o aparelho por desconhecimento, como deslestrar o processo de utilização. O preguiçoso conheceria o engenho, mas deixá-lo-ia a poeira e a inércia. O malfeitor aproveitá-lo-ia para explorar os semelhantes ou perpetrar algum crime. No entanto, o missionário do bem, contudo, guardá-lo-á sob a sua responsabilidade, orientando-lhe o funcionamento na utilidade geral. Força mediúnica, desse modo, quanto acontece à capacidade visual, é dom que a vida outorga a todos. O que difere em cada pessoa é o problema de rumo de cada um. Nisso reside a razão pela qual os mensageiros divinos insistirão ainda por muito tempo pela sublimação das energias psíquicas, a fim de que os frutos do bem se multipliquem por toda a terra. Não valem médios que apenas produzam fenômenos. Não valem fenômenos que apenas estabeleçam convicções. Não valem convicções que criem apenas palavras.
Não valem as palavras que apenas articulem pensamentos vazios. A vida e o tempo exigem trabalho e melhoria, progresso e aprimoramento. Mediunidade, assim, tanto quanto a visão física, representa, do ponto de vista moral, força neutra em si própria. A importância e a significação que possa adquirir depende da orientação que se lhe dê. Por isso mesmo, os amigos desencarnados, sempre que responsáveis e conscientes dos próprios deveres diante das leis divinas, estarão entre os homens exortando-os à bondade e ao serviço no bem, ao estudo e ao discernimento, porquanto a força mediúnica, em verdade, não ajuda e nem edifica quando esteja distante da caridade e ausente da educação. Ficamos aqui com esta profunda reflexão de Emmanuel, já trazida pelos espíritos superiores no Livro dos Médiuns, né? A relação existente entre a mediunidade propriamente dita e todos os nossos sentidos, né? Nossos sentidos são inerentes a todos os seres humanos, assim como a mediunidade, né? Agora, depende do espírito encarnado aqui, dotado desses sentidos e dotado da mediunidade, a utilização que faz desses todos os sentidos, né? As mãos nossas, por exemplo, podem trabalhar no bem, na condução de alimentos àqueles que necessitam, como também podem portar uma arma para fazer um assalto. Portanto, não é no sentido que se encontra a má utilização, mas sim no próprio espírito que se encontra ainda no aprendizado, na sua evolução, e caberá a cada um de nós a responsabilidade de como utilizamos todos os nossos sentidos, inclusive a mediunidade. Agradecemos acompanhar esses nossos estudos. Fiquem com Deus e muito obrigado.